Alô, senhor teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebumba, essa bimbi do conhecimento histórico. Hoje continuaremos a falar dos polos de desenvolvimento económico. Hoje continuaremos a falar da permanência de focos de tensão em regiões periféricas, mas hoje esses focos de tensão estarão virados para o Médio Oriente e para a região dos Balcãs. Mais uma vez, advertimos para o nível de violência que será tratado nesta emissão. Não é uma intenção, é uma missão. Fique connosco, senhor teleouvinte. Hoje a emissão tem muita ação. Caro teleouvinte, Telebuba no ar! Bombemos juntos! O Médio Oriente situa-se entre o Mediterrâneo Oriental e o Oceano Índico e engloba o Golfo Pérsico, o Canal do Suez, a Península Arábica, o Iraque e o Irão. É uma região estratégica, devido não só à sua situação geográfica, mas também aos recursos petrolíferos, possuindo 40% das reservas mundiais. Do ponto de vista cultural, a região é considerada o berço das três regiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E nela se situam os principais lugares santos. O Médio Oriente foi marcado de forma duradoura pela descolonização e pela Guerra Fria, visíveis na persistência de conflitos fronteiriços, nas minorias dispersas e desapossadas dos seus territórios e nas divisões étnicas, culturais, linguísticas e, sobretudo, religiosas. Mas outros fatores contribuíram para a tensão na região. A diversidade de povos, de etnias e de grupos religiosos, árabes, persas, muçulmanos, e entre estes, os muçulmanos xiitas e sunitas. O nacionalismo árabe faz os diferentes Estados árabes rivalizarem entre si pelo lugar de potência regional. Ainda assim, quando falamos de nacionalismo árabe, há que distinguir o arabismo, associado aos Estados autoritários, mais ou menos comprometidos com o Ocidente, e o islamismo, adepto da via revolucionária e da luta contra o imperialismo ocidental, como forma de garantia da independência nacional, como é o caso do Hamas na Palestina e do Hezbollah no Líbano. Ainda assim, há que referir também a desigual repartição dos recursos petrolíferos e da posse da água são, naturalmente, geradores de conflitos há muito tempo. A Palestina é, desde a criação do Estado judaico, Israel, em 1948, um dos principais focos de conflito na região. A construção da pátria judaica foi alimentada pelo sionismo. Este era um movimento que defende o retorno dos judeus a Israel, pondo fim à diáspora judaica. Concede a cidadania israelita aos judeus que regressem a Israel, independentemente da sua nacionalidade. Assumiu um caráter político com Theodor Herzl, a quando da publicação da sua obra O Estado Judeu, na qual advogou a criação de um Estado hebraico. Por outro lado, as ofensivas militares dos israelitas levaram à ocupação mediante conquista ou instalação de colonatos de regiões para além das fronteiras originalmente atribuídas. Tal expansionismo, por parte de Israel,
fez despertar o nacionalismo palestiniano entre as populações árabes e muçulmanas, forçadas a abandonar os territórios ocupados pelos israelitas. A tensão na Palestina culminou no primeiro conflito israelo-árabe em 1967, conhecido como a Guerra dos 100 Dias. On June 5th, 1967, the largest armed conflict in a decades-long clash over Holy Land in the Middle East erupted. While it lasted just under a week, the Six-Day War would change the geography of the Middle East for decades to come. First, it's important to understand the basics about the disputed territory in and around modern-day Israel. Many Israeli Jews believe that they were entitled to lay claim to the land based on a promise from God, while most Palestinian Arabs, whose ancestors lived there for hundreds of years, believed they were the rightful inhabitants. In May 1948, Israel, with authority from the United Nations, formally declared its independence. In doing so, the Israeli government laid claim to land that had previously been classified as Palestinian territory, including part of the holy city of Jerusalem. The new country was therefore by design surrounded by pro-Palestine Arab nations that opposed Israel's existence. Almost immediately, troops from those neighboring countries invaded Israel and tried to reclaim some of the land. The Israeli government responded by expanding and fortifying its military presence, while peacekeepers from the UN worked to prevent the region from descending into chaos. Over the next 2 decades, tensions continued to simmer in the region as Israeli and Palestinian forces clashed, sometimes violently over trade routes, global political alliances, and their continued dispute over Jerusalem. In the spring of 1967, Egyptian President Gamal Abdel Nasser mobilized troops in the Sinai Peninsula, requested the removal of United Nations peacekeeping personnel, and blocked Israeli ships from passing through the Straits of Tiran, moves designed to further disrupt Israel's safety and economic stability in hopes of eliminating the country and reclaiming its land. By mid-May, Egypt and Syria had formalized an alliance along with Jordan and Iraq soon after. The countries began to increase their military presence along their shared borders with Israel. Viewing these actions as antagonistic, the Israeli government decided to move swiftly and act offensively. The timeline went like this. On June 5th, the Israeli military launched simultaneous preemptive attacks. The first strike strategy was a resounding success, as Israel's air assaults decimated the Egyptian and Syrian air forces before their planes had even left the tarmac. Jordan's government then entered the fight by starting combat operations in West Jerusalem, where they faced and were quickly overmatched by Israeli defensive counterattacks. With the Arab alliance's air forces incapacitated, Israel was left with advantages on the ground, allowing their troops to expand in multiple directions across the region, overpowering their Arab foes and expanding Israeli territory. By June 7th, the United Nations Security Council called for a ceasefire. The Jordanian leadership accepted immediately, and a significantly weakened Egyptian government did the same on June 8th. The Syrian military retreated from the disputed territory of Golan Heights on June 10th, and the ceasefire took effect for all parties involved the following day, thereby ending the war. More than 10,000 members of the pro-Palestine Arab Alliance were killed. Hundreds of thousands of refugees from the captured territories were immediately placed under Israeli rule. Nearly 800 Israeli troops were also killed. Prior to the Six-Day War, Israel spanned 7,200 square miles, roughly the size of New Jersey, and its population was less than 2% of the entire Middle East. As a result of their overwhelming victory, Israel more than doubled its territory by claiming the Gaza Strip and Sinai Peninsula from Egypt, the Golan Heights from Syria, and the West Bank from Jordan, including East Jerusalem. The war may have only lasted 6 days, but its impact redrew the map of the Middle East. Em outubro de 1973, a Guerra de Yom Kippur opôs Israel a uma coligação composta pelo Egito e pela Síria e terminou com a vitória de Israel, apoiado pelos países ocidentais. Em 1978,
O Egito assinou a paz com Israel nos acordos de Camp David, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. O Egito recuperou o Sinai, ocupado por Israel, mas o problema palestiniano continuou. O problema palestiniano arrastou-se por mais de 30 anos e colocou frente a frente as forças israelitas e a Organização de Libertação da Palestina, a OLP, liderada por Yasser Arafat, reconhecida como representante do povo palestiniano. As negociações entre a Palestina e Israel têm sido marcadas por falhanços sucessivos. A 9 de dezembro de 1987, deu-se a primeira intifada, quando a população civil palestiniana atirou paus e pedras contra os militares israelitas numa ação de desobediência civil às autoridades israelitas. Tension and violence between Palestinians and Israelis isn't anything new. In fact, there have been a number of mass Palestinian uprisings against Israel in the past that have lasted for years. Hey guys, I'm Judah, this is Now This World, and in this episode, we're going to answer the question, what were the Palestinian Intifadas? First, let's look at the word itself. Intifada directly translates from Arabic to mean shake or shaking. This is why many in the Arab world and beyond refer to these political uprisings as such. The first Intifada, which took place throughout the Palestinian territories including the Gaza Strip, the West Bank, and East Jerusalem, was the culmination of years of dissatisfaction over Israel's occupation of these territories. In the years leading up to the unrest, Palestinians faced economic hardships and the expansion of what the UN Security Council called illegal Israeli settlements in these territories. They were subjected to repressive measures like raids, arrests, deportations, and more. But abroad, the Palestinians' Arab neighbors were shifting their focus away from the conflict in the Palestinian territories and towards the Iraq-Iran war. This contributed to a growing sense of Palestinian nationalism. And tensions continued to culminate until December 1987, when an Israeli military vehicle crashed into a car in the Jabalia refugee camp in northern Gaza, killing 4 Palestinians. Many believe this crash was not an accident, but rather retaliation for the stabbing death of an Israeli man in Gaza days earlier. This event is what many attribute as the catalyst of the first uprising. The protests were largely spontaneous, disorganized, and non-violent. Some Palestinians began demonstrating in public using non-violent measures like boycotting and refusing to work in Israel, while other protesters resorted to things like throwing rocks and Molotov cocktails on Israelis throughout the demonstration. And the Israeli military cracked down on these demonstrations with a heavy hand. Then Israeli Defense Minister Yitzhak Rabin even implemented a policy referred to as the Broken Bone Policy, which ordered security forces to break the limbs of Palestinians and other demonstrators who threw stones. Towards the end of the uprising, some Palestinian militants resorted to extreme violence. They began carrying out suicide bombings in Israel. Over the course of the First Intifada, the United States would go on to recognize Yasser Arafat's PLO as the, quote, sole legitimate representative of the Palestinian people. And in 1992, Israel's Labor Party won elections, which gave them the mandate to begin engaging with the PLO. The First Intifada ended in 1993 with the signing of the Oslo Accords, which gave both sides hope that peace could be possible. One expert even says this uprising was responsible for the birth of the peace process between Israelis and Palestinians. Over the course of this first uprising, more than 1,000 Palestinians were killed, and tens of thousands more were injured by Israeli forces, and approximately 150 Israelis were killed by Palestinians during this period. And the hope that the Oslo Accords brought to Israelis and Palestinians, that quickly waned. The Accords' reality on the ground didn't live up to its expectations, especially for Palestinians. After the end of the First Intifada, the Israeli occupation of Gaza and the West Bank deepened. The socioeconomic standing and freedom of movement also significantly deteriorated for Palestinians during this time. And in July 2000, the Camp David summit in Washington, which aimed to negotiate peace between both sides, collapsed, further escalating tensions in the region. This ultimately O último grande avanço nas negociações foi alcançado em 1993 e contou com a mediação dos Estados Unidos sob a presidência de Bill Clinton.
Mediante os acordos de Oslo, a autoridade palestiniana passou a exercer uma soberania, ainda que limitada, em territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, base do futuro Estado da Palestina. Vejamos as imagens deste dia. A fotografia ficou gravada na memória coletiva. Representa um dos momentos em destaque nos livros de história. No dia 13 de setembro de 1993, o primeiro-ministro israelita Isaac Rabin e o representante da OLP Yasser Arafat assinaram os acordos de Oslo sob a égide de Bill Clinton, grande artífice da aproximação. Today, with all our hearts and all our souls, Com os nossos corações, as nossas almas, dizemos-lhes Shalom, Salam, Peace. As bases para a autonomia de um Estado da Palestina foram estabelecidas, apesar de terem ficado muitas pontas soltas entre os eternos inimigos, mas nada impediu a esperança de atingir um dia a paz. We who have fought against you, Nós que lutamos contra vocês, palestinianos, dizemos-lhes hoje com voz clara e forte: basta de sangue e de lágrimas, basta, afirmou Isaac Rabin. blood and tears. Enough. thank you. Arafat agradeceu. Thank you. Premiados com o Nobel da Paz, um ano depois, os dois líderes que a prometeram encaravam o futuro com confiança. Depois de 27 anos de exílio, Arafat regressou a Gaza e foi recebido como um herói, pelo menos por uma parte dos palestinianos. Quanto aos israelitas, nem todos estavam de acordo com os compromissos que Rabin assumira com os palestinianos. A 4 de novembro de 95, 2 anos depois de Oslo, Rabin foi assassinado depois de um comício por um jovem israelita da extrema-direita. Apesar de a maioria desejar a paz esboçada em Oslo, em ambos os campos há quem não esteja disposto a fazer concessões, tanto na rua como nos gabinetes governamentais. Instalou-se um clima de tensão que atingiu o ponto de ruptura em 2000, depois da visita considerada provocatória de Ariel Sharon à esplanada das Mesquitas. Eclodiu a segunda intifada. A violência retomou a ordem do dia e as esperanças atenuaram-se. Os israelitas construíram um muro de separação, batizado pelos palestinianos como Muro da Vergonha. A construção dos colonatos intensificou-se. Os palestinianos revoltam-se. O conflito quase caiu no esquecimento até à vitória simbólica de novembro de 2012 na ONU, quando Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana, afirmou: a comunidade internacional aproveitou a oportunidade de defender a solução de 2 Estados. Com uma grande maioria, a autoridade palestiniana foi aceita como observadora nas Nações Unidas, o que foi considerado o primeiro passo para o reconhecimento. Mas a seguir não houve sequência. Nada mudou nos últimos 20 anos. Os acordos de Oslo, que tanta esperança de paz suscitaram numa geração, estão reduzidos a um marco histórico. Em 1995, Isaac Rabin foi assassinado por um judeu extremista e a relação entre israelitas e palestinianos agudizou-se. Em 2000, eclodiu uma nova intifada, seguida de vários atentados palestinianos perpetrados pelo movimento radical Hamas. Apesar dos esforços conjuntos da ONU, dos Estados Unidos, da União Europeia e da Rússia para o reconhecimento definitivo entre os dois Estados e para a retirada dos territórios ocupados por Israel, a verdade é que o conflito está longe do fim. É o que demonstra a construção por parte de Israel, em 2002, de um muro à volta da Cisjordânia para impedir a passagem e a livre circulação dos palestinianos para Israel. O novo século não se tem mostrado propício à resolução deste conflito. A vitória eleitoral do Hamas, que desde 2006 assumiu o poder na faixa de Gaza, e os sucessivos episódios de violência mútua continuam a obstruir o caminho à via diplomática aberta em Oslo. A paz na Palestina parece cada vez mais longe. No contexto da guerra israelo-árabe, o Líbano foi também um foco de guerra no Médio Oriente, devido à presença de vários grupos religiosos, desde cristãos maronitas
e muçulmanos xiitas e sunitas, e por ser uma região de refúgio para os palestinianos. A pretexto da presença de grupos palestinianos radicais e de terroristas, Israel lançou ao longo dos anos vários ataques com vista a combater grupos rebeldes da OLP, do Hezbollah, da Jihad ou da Fatah. As milícias armadas têm lançado a desorganização do Estado libanês, praticamente desmantelado por várias guerras e pelas intervenções estrangeiras da Síria e de Israel. A presença de forças internacionais de manutenção de paz não têm sido respeitadas. Em julho de 2006, uma nova intervenção da ONU foi enviada para manter a segurança na fronteira entre Israel e o Líbano. Outro conflito no Médio Oriente foi o que opôs o Irão e o Iraque, que rivalizam pela supremacia na região. O fracasso do nacionalismo árabe incentivou o crescimento do islamismo político e do fundamentalismo islâmico na década de 70. A revolução no Irão em 1979 instaurou uma república islâmica xiita sob a liderança do líder religioso Ayatollah Khomeini. Este tornou-se o líder supremo do Irão, a mais alta autoridade política e religiosa da nação, que dominou até à sua morte em 1989. O islamismo político espalhou-se pelo Médio Oriente e por todo o mundo muçulmano, a Arábia Saudita, o Egito, o Paquistão, particularmente através da Jihad, a Guerra Santa, no Afeganistão, contra a ocupação soviética. O Irão tornou-se um centro do fundamentalismo islâmico, que reivindica a Guerra Santa contra o Ocidente. A guerra entre o Irão e o Iraque, entre 1980 e 1988, teve subjacente motivações religiosas, entre os xiitas, ligados ao fundamentalismo islâmico, e os sunitas, mais moderados e menos radicais. Teve também motivações étnicas, árabes contra persas, e geopolíticas, associadas ao petróleo e ao acesso ao Golfo Pérsico. Os regimes políticos na região do Médio Oriente constituem um fator de instabilidade. São regimes autoritários e de cariz fundamentalista, que afetam as relações de vizinhança e com a comunidade internacional. A intervenção dos Estados Unidos no Iraque em 2003, na Segunda Guerra do Golfo, teve em vista derrubar Saddam Hussein, que chegara ao poder em 1979, apoiado pela minoria sunita. A guerra foi desencadeada sob pretexto que dividiam a comunidade internacional: a luta contra o terrorismo e a suposta eliminação de armas de destruição em massa, armas químicas. O Iraque continua a ser assolado pela violência entre sunitas e xiitas. O Irão é visto como uma ameaça para a segurança internacional, sobretudo desde a eleição de Mohammed Ahmadinejad em As intervenções militares ocidentais e os esforços de apaziguamento da ONU não conseguiram dominar os radicais da região, que mantêm atividades em vastas áreas, desde o Afeganistão, o Paquistão, o Iraque, a Península Arábica, o sul do Líbano e a faixa de Gaza. O Médio Oriente é um mosaico de comunidades religiosas, com risco elevado de tensões entre os diferentes países, devido também a interesses económicos e estratégicos. Além disso, uma grande diversidade de regimes políticos e antagonismos minam a paz e a vida da região, o que faz do Médio Oriente o chamado Arco da Crise.
fim da política de blocos possibilitou o ressurgimento dos nacionalismos, reprimidos e adormecidos, mas também conduziu ao aparecimento de guerras étnico-religiosas. No centro da Europa, na região dos Balcãs, um conflito opôs sérvios, cristãos ortodoxos e albaneses muçulmanos, que disputaram a soberania na Bósnia e no Kosovo, a quando da desagregação da Jugoslávia. Há que recordar que após a Segunda Guerra Mundial, o Marechal Joseph Tito conseguiu juntar as diferentes nacionalidades, línguas e religiões, os eslavos do Sul, que constituíam a região dos Balcãs, num projeto de unidade nacional que foi a Jugoslávia, mas que o fim da Guerra Fria não conseguiu prolongar. A crise na Jugoslávia iniciou-se em 25 de junho de 1991, depois da Eslovénia e da Croácia terem proclamado a sua independência, reconhecida pela Alemanha, pela União Europeia e pela Macedónia. Face a estes acontecimentos, a Jugoslávia, de maioria sérvia, reagiu e enviou o exército para a Croácia. O processo de proclamação de independência não parou. Em abril de 1992, foi proclamada a República Sérvia da Bósnia-Herzegovina, o que fez eclodir uma guerra que opôs a comunidade sérvia cristã ortodoxa à comunidade bósnia muçulmana. A Sérvia não aceitou a desagregação e desencadeou uma guerra civil na Bósnia, marcada pela operação de limpeza étnica contra os muçulmanos. A guerra prolongou-se até 1995. Uma missão europeia enviou observadores para negociar as tréguas. As forças sérvias não respeitaram o cessar-fogo. E a força de reação rápida, conjugada com forças da ONU, não conseguiu proteger os civis. Na legenda desta imagem, deixamos um link da Euronews com uma extensa reportagem fotográfica, passados que foram 20 anos sobre o massacre de Srebrenica. O presidente americano Bill Clinton, empenhado numa ação contra a Sérvia, mobilizou as forças da NATO. Em agosto de 1995, iniciaram-se os bombardeamentos das posições sérvias em Sarajevo, capital da Bósnia. A propósito destes bombardeamentos, recordamos o vídeo oficial da música Miss Sarajevo, da autoria dos U2, Brian Eno e Luciano Pavarotti. Is there
tell? Is there a time for different colors, different names? You find it hard to spell. Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, beauty plays the clown. Here she comes. Surreal in her crown. Christmas trees. Is there a time for red tables? And the night is set to freeze. Os acordos de Dayton, em dezembro de 1995, estabeleceram a partilha da Bósnia entre os muçulmanos e os sérvios. Uma força internacional dirigida pela NATO foi estacionada no território para manter a paz até 2004. Outro foco de conflito étnico-religioso nos Balcãs foi o Kosovo. Pequeno território de maioria albanesa, considerado pelos sérvios como o berço da nação. As ações contra o Kosovo começaram em 1989, quando o então presidente sérvio Slobodan Milosevic suspendeu o estatuto do território como província autónoma.
assistiu-se a uma escalada de violência nacionalista. Formou-se um exército clandestino de resistência e a Sérvia acelerou a limpeza étnica no Kosovo. Vejamos um pequeno vídeo da revista The Economist que descreve a evolução do conflito nesta região dos Balcãs. In 2008, Kosovo became Europe's newest country. This small state of 1.8 million people emerged as a result of one of Europe's most brutal sectarian conflicts since the Second World War. It was a conflict that pitted an authoritarian nationalist leader, Slobodan Milosevic. When bombing stops, then it will be very easy to continue political process. Against Western military power. We must not allow ethnic cleansing or genocide, particularly at the edge of Europe. Today, Kosovo is peaceful but poor. Kosovo didn't only transition from war to peace. It was transition now from communist country to a capitalist one, from a ravaged countryside to the one being rebuilt. Kosovo was part of Serbia from 1912. Then, in 1918, Serbia became part of what would become Yugoslavia. Serbs considered and say that Kosovo is their Jerusalem. It was the sort of heart of Serbia. To this day, Kosovo is still divided along ethnic lines. Over 90% of its population are ethnic Albanians, who are mostly Muslim. Serbs, who are Orthodox Christians, account for about 5%. This is the southern city of Pristina, capital of Kosovo province. Throughout the 1980s, Kosovo enjoyed autonomy within Serbia, but the majority ethnic Albanian population wanted more political freedom. Kosovo Albanian nationalism was growing. There were demands that Kosovo become a republic. Kosovo Serbs began to complain, saying that they were threatened. But there was one man standing in the way of Kosovo Albanians, Slobodan Milosevic, the leader of the Serbian Communist Party. Milosevic wanted to keep Kosovo as part of Serbia. He rallied the minority Serb population and further divided Kosovo. Slobodan Milosevic used the Kosovo Serb issue to take power and to play the nationalist card, which was to propel him to full power within Serbia. In 1989, Milosevic became president of Serbia and within weeks placed Kosovo back under the direct control of his Serbian government. Petrit Salimi was growing up in Kosovo at the time. He and his family belonged to the ethnic Albanian majority. When Milosevic came to power, we lost our status. Our political rights were lost, our economic freedoms were lost, and our education rights were lost. As communism collapsed across Central and Eastern Europe, Yugoslavia began to disintegrate. From 1991, its republics declared independence. Wars broke out in Slovenia, Croatia and Bosnia as ethnic Serbs living in these new countries opposed independence. Milosevic wanted to carve a greater Serbia out of the ruins, so he sent his troops to support Serbs in these conflicts. During this turbulent time, Kosovo's political leadership declared independence too, but this was ignored by Serbia and the international community. In the late 1990s, a guerrilla group, the Kosovo Liberation Army, or KLA, began to attack Serbian police units. Its aim was to win independence through force. It was a mixture of excitement, but fear that something big is about to unfold. Milosevic sent more Serbian security forces into Kosovo to defeat the KLA. The Serbian security forces and the Yugoslav army were pretty brutal. I mean, the KLA was quite brutal as well, but the overwhelming preponderance of force, of course, was on the side of the Serbian security forces. On January the 15th, 1999, Serb forces attacked the village of Račak, killing 45 Kosovo Albanian civilians. Račak massacre was a turning point because as soon
as the massacre unfolded, people were there, Western journalists, observers, seeing the dead bodies and calling it what it was, a crime against humanity. As Serbian forces retook territory from the KLA, thousands of Kosovo Albanians fled their homes. The images shocked the West. At a peace conference in France, Western powers gave Serbia and Kosovo Albanians an ultimatum: accept a peace deal or face military action. We're not interested in a partial agreement. We're interested in a settlement that works. The Serbs rejected the deal. We are not talking to Albanians. We are talking to Americans who would like to take our territory for themselves and for NATO. And Albanians were just excuse for that. NATO resolved to punish Milosevic and his army and began airstrikes on Serb military targets in Kosovo and throughout Serbia itself. It is about creating the kind of world where an innocent people are not singled out for repression, for expulsion, for destruction, just because of their religious and ethnic heritage. During the war, my parents, my brother, fled the neighborhood. We were kicked out by the paramilitaries. They were hiding in the forest. I didn't know for several days are they alive or not. After 78 days of bombing and hundreds of civilian deaths, Serbia capitulated. Milosevic withdrew his forces from Kosovo. NATO tanks rolled in and Petrit was reunited with his family. As Kosovo Albanians returned, tens of thousands of ethnic Serbs fled north to Serbia. It would be another 9 years before Kosovo finally declared independence. Today, Kosovo has a rough and ready democracy and a growing economy, but unemployment is high at 33%. In recent years, clashes caused by ethnic tension have erupted on occasions. Today, most Kosovo Serbs consider themselves citizens of Serbia. They don't recognise the Kosovo state and they don't feel a part of it. External pressure could improve those strained relations. Both Kosovo and Serbia are working to join the European Union. I don't think either of us will be able to join the European family until we sort out the issues with each other. Dialogue is the only way we can move forward. If Kosovo and Serbia are to become EU member states, their governments and peoples will have to work together and bury their bloody past. A ONU exigiu a retirada das forças sérvias. Perante a ineficácia da resolução, os Estados Unidos, através de uma nova intervenção aérea da NATO, em 1999, puseram fim à violência étnica e ao genocídio no Kosovo. Ouçamos o discurso de Bill Clinton, que justificou essa mesma intervenção. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve for several reasons. We act to protect thousands of innocent people in Kosovo from a mounting military offensive. We act to prevent a wider war, to defuse a powder keg at the heart of Europe that has exploded twice before in this century with catastrophic results. And we act to stand united with our allies for peace. By acting now, we are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. Tonight I want to speak with you about the tragedy in Kosovo and why it matters to America that we work with our allies to end it. First, let me explain what it is we are responding to. Kosovo is a province of Serbia in the middle of southeastern Europe, about 160 miles east of Italy. That's less than the distance between Washington and New York, and only about 70 miles north of Greece. Its people are mostly ethnic Albanian and mostly Muslim. In 1989, Serbia's leader, Slobodan Milosevic, the same leader who started the wars in Bosnia and Croatia,
and moved against Slovenia in the last decade, stripped Kosovo of the constitutional autonomy its people enjoyed, thus denying them their right to speak their language, run their schools, shape their daily lives. For years, Kosovars struggled peacefully to get their rights back. When President Milosevic sent his troops and police to crush them, the struggle grew violent. Last fall, our diplomacy, backed by the threat of force from our NATO alliance, stopped the fighting for a while and rescued tens of thousands of people from freezing and starvation in the hills where they had fled to save their lives. And last month, with our allies and Russia, we proposed a peace agreement to end the fighting for good. The Kosovar leaders signed that agreement last week. Even though it does not give them all they want, even though their people were still being savaged, they saw that a just peace is better than a long and unwinnable war. The Serbian leaders, on the other hand, refused even to discuss key elements of the peace agreement. As the Kosovars were saying yes to peace, Serbia stationed 40,000 troops in and around Kosovo in preparation for a major offensive and in clear violation of the commitments they had made. Now they've started moving from village to village, shelling civilians and torching their houses. We've seen innocent people taken from their homes, forced to kneel in the dirt and sprayed with bullets. Kosovar men dragged from their families, fathers and sons together, lined up, and shot in cold blood. This is not war in the traditional sense. It is an attack by tanks and artillery on a largely defenseless people whose leaders already have agreed to peace. Ending this tragedy is a moral imperative. It is also important to America's national interest. Importa relembrar que Slobodan Milosevic foi preso pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes de guerra, de violação das Convenções de Genebra e de genocídio. Acabou por morrer na cela da prisão sem que o julgamento tenha sido concluído. Nos Balcãs, a presença de forças militares e de organizações internacionais mantêm a paz, ainda que precária. A região enfrenta, depois de vários anos de conflitos e de guerras de caráter nacionalista e religioso, problemas de pacificação e de democratização, que passam pelo regresso de refugiados, pela reorganização das forças de segurança e das estruturas dos vários Estados que compõem os Balcãs. Caro teleouvinte, chegamos ao final de mais uma emissão da Telebomba. Hoje uma emissão pesadíssima, quem diria que depois daquilo que assistimos durante a Segunda Guerra Mundial, pudéssemos voltar a presenciar cenários como aqueles que tivemos a oportunidade de ver e assistir de perto. Pois bem, senhor teleouvinte, anunciamos que a nossa próxima emissão mudará radicalmente de tema. Vamos para a viragem de uma nova era. Falaremos de mutações sociopolíticas e um novo modelo económico. Até lá, senhor teleouvinte, continue bem barricado, bem protegido, bem confinado. E já sabe, associe-se a este movimento único. Não há igual. #Eu aprendi com a Bumba. E para os mais distraídos, aconselhamos vivamente a que nos acompanhe no canal do youtuber da Bumba na História. Telebumba no ar. Bumbemos juntos.